Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 15ª aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje a gente vai ver uma parte essencial da análise de dados, principalmente um grande volume de dados, que é a chamada sumarização eficiente, ou seja, aplicar funções de agregação como, por exemplo, o sum, o mean, o median, o mínimo, o máximo, funções essas que fornecem um único número que vai trazer para a gente informações sobre a natureza desse conjunto de dados potencialmente grande. Então, nessa aula, a gente vai explorar esse tipo de agregação, esse tipo de agrupamento no Pandas, desde operações mais simples, como a gente viu lá no NumPy, até operações mais sofisticadas, utilizando o conceito de group by. Então, inicialmente, vamos importar as nossas bibliotecas. Vou importar o Pandas e o NumPy. E vou importar as bases de dados. As bases de dados eu vou importar lá do Football Data, igual a gente fez na nossa última aula. E vou utilizar o comando pd.concat para ele concatenar essas duas planilhas. Aqui a gente tem a Premier League da Inglaterra, da temporada 2021-2022 e 2022-2023. Se a gente quiser ver essa planilha, é só a gente digitar df, que ele vai apresentar aqui para a gente. A gente tem 619 linhas e 106 colunas. Informação essa que a gente poderia ter visualizado utilizando o comando df.shape. Ele vai mostrar que ele tem 619 linhas e 106 colunas. A gente pode ver o cabeçalho, como a gente viu na aula passada, utilizando o comando df.head. Ele vai mostrar as 5 linhas iniciais. E a gente pode dar um df.tail, que ele mostra as 5 últimas linhas desse dataframe. Uma coisa importante que a gente pode fazer, como esse dataframe ele tem muitas colunas, é fazer um fatiamento do mesmo. Selecionar as colunas que a gente quer utilizar. Então, eu vou dar aqui df igual a df. Aí aqui dentro dos colchetes, a gente coloca as colunas que a gente quer selecionar. Então, eu coloquei aqui as colunas que tem as informações do jogo, dos gols, o resultado e as odds do match odds. A gente pode também utilizar o comando df.columns para a gente renomear essas colunas. Lembrando que eu tenho que colocar um nome para cada uma das colunas que eu selecionei. Então, a mesma quantidade de informação que tem que ter aqui em cima, tem que ter aqui embaixo. Então, vamos executar e pedir para ele apresentar para a gente. Então, esse dataframe completo aqui, como a gente tinha apresentado, vou até apagar essa linha, se tornou nesse dataframe compacto. Continua tendo 619 linhas, mas agora tem 10 colunas. Então, vamos agora começar a estudar algumas agregações simples no Pandas. Aqui a gente tem a coluna Goes Home. A gente pode agregar, juntar todas essas colunas e aplicar a função sum. Então, df_goes.sum vai me mostrar a quantidade de gols que os times mandantes marcaram. De maneira similar, a gente pode colocar df_goes_away. E aí a gente vê a quantidade de gols que o visitante marcou, um somatório. A gente pode utilizar a função mean para ele calcular a média dos gols do mandante. E aqui a gente pode colocar o A para ele calcular a média de gols do visitante. O nosso dataframe, ele é DF, ele tem informações numéricas e informações não numéricas. Se a gente colocar df.min sem especificar a coluna, ele vai pegar todas as colunas numéricas e vai apresentar a média para a gente. Então, calculou a média dos gols e das odds dos times. Tem uma função muito interessante que é a função chamada describe, que apresenta algumas características estatísticas da nossa base. Então tem aí a contagem, a média de cada coluna, o STD é o desvio padrão, aí aqui a gente tem o mínimo e o máximo, e entre eles a gente tem os quartis, 25%, 50% e 75%. Coloquei aqui uma tabela que resume algumas outras agregações que estão integradas no Pandas. A gente tem o count, o first, last e dentre outras aí que vocês podem utilizar. No entanto, para a gente se aprofundar na análise de dados,
essas agregações simples, elas geralmente não são suficientes. Então, o próximo nível é a gente ir para o Group By, que permite que a gente calcule agregações de subconjuntos de dados de forma rápida e eficiente. Porque essas agregações simples, elas acabam por fornecer uma amostra de um conjunto de dados. Só que a gente pode, por exemplo, agregar condicionalmente alguma coluna, algum rótulo, algum índice. E isso é o que vai ser implementado na função GroupBy. Esse nome, GroupBy, agrupar por, vem de um comando na linguagem de banco de dados SQL. Mas basicamente é você dividir, aplicar e combinar. O GroupBy ele pode geralmente realizar a soma, a contagem, o mínimo, qualquer função que a gente tenha na NumPy ao longo de um data frame, onde você seta uma coluna ou mais de uma coluna para fazer essa análise. E o mais interessante é que a gente não precisa se preocupar com o que está por trás disso. Ele faz todo o processo para a gente. Então, por exemplo, vou utilizar o comando, vou chamar o dataframe df, vou utilizar o comando groupby e eu quero somar agrupando pela coluna home. Olhem o resultado interessante que ele vai apresentar para a gente. Então, ó, ele agrupou todos os times, ou seja, agrupou os times jogando em casa, e ele realizou a soma de todas as variáveis numéricas. Claro que aqui a gente tem a soma dos gols, a gente tem a soma das odds, a soma das odds não nos interessa, mas é uma possibilidade. Se você tem colunas que você precisa da soma, você poderia utilizar a média, dentre outras variáveis. E aqui ele pegou todas as colunas do data frame. A gente pode especificar uma única coluna. Então, por exemplo, eu quero agrupar pelo time mandante, mas eu quero calcular da coluna odd home a mediana. Então, ele vai agrupar por time, vai mostrar cada um dos times e vai apresentar para a gente a mediana dessa coluna chamada odd. Aquela função describe que eu apresentei aqui em cima para vocês, que foi apresentada para o data frame completo, a gente também pode utilizar aqui para uma única coluna agrupado pelo time mandante, por exemplo. Então, ó, df group by, aí ele vai agrupar pelo time e vai colocar todas aquelas variáveis estatísticas que apresentou lá na frente. E para finalizar a aula de hoje, a gente pode agrupar mais de uma coluna ao mesmo tempo. Então, vou agrupar pelo mandante e aqui eu vou colocar goes home e goes away e vou calcular a soma. Então, temos aí essas duas somas de gols do mandante, do visitante, agrupado pelo time jogando em casa. Se gostou dessa aula, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem lá no nosso grupo do Telegram. Estou deixando a playlist do nosso curso, caso você tenha perdido alguma aula. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.